Já estamos online, vou aguardar um minutinho. Muito boa noite, professor Berval. Tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite, João. Boa noite, Renan. professor. Tudo certo bem? aí? Tudo ótimo, senhor. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E aí, Renan, acabou a tese já? Hã? João Paulo. E aí, professor? Acabei. Tese finalizada. Tudo publicado. Bom, agora que você vai acabar a faculdade, a gente precisa sentar depois, aí no início do ano que vem, e ver o seu texto, né? O texto... Acho que o texto é aquele que eu mandei para o senhor. Aí precisa ver as correções, né? Fazer as adaptações, mandar lá para aquela pessoa que faz a BNT. Renan, o João é o primeiro aluno da Faculdade de Medicina da USP a fazer o programa MD-PhD. Ele vai acabar a faculdade já doutor. Eu soube aqui, professor, fiquei até surpreso. Meus parabéns. O cara é fera mesmo. Valeu. Pessoal, nós já estamos online, nesse ambiente acadêmico muito agradável. Nós damos boa noite a todos, toda a equipe da SBN Ligas. Nós estamos dando boas-vindas a todos os alunos aqui presentes. É muito importante esse ambiente descontraído, de acadêmico para acadêmico, e é um tema bastante querido, então, vários alunos perguntando. Acho que é um tema de revisão sistemática que todo mundo, uma hora que quer ir para o lado acadêmico, precisa se deparar com dificuldades. E nada melhor que um aluno sextoanista, eu apresento o João, que está no programa já MD-PhD da Faculdade de Medicina da USP, aluno da USP, que venha nos contemplar a aula sobre revisão sistemática e, no final, tirar dúvidas dos acadêmicos. Então, como nós combinamos, até coloquei no grupo para os líderes, né, de cada liga, deixarem as dúvidas no YouTube da SBN, para que no final nós possamos aí tirar com o João, que tem uma vasta experiência aí em revisão sistemática, com publicações em elevadíssimas qualidades em fatores de impacto. Então, nada melhor do que também o professor Berval lhe apresentá-lo, no qual eu deixo a palavra agora, que é o nosso presidente da sociedade da SBN. Bom, boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao evento SBN Ligas, e é uma grande satisfação apresentar em termos, porque o João já é conhecido aí de muitos de vocês. O João é um aluno aqui da Faculdade de Medicina da USP, é um sextonista aí que está se preparando para fazer residência em neurocirurgia no nosso Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina da USP. E o João, desde cedo, se revelou um aluno muito especial. É o primeiro aluno da USP, como eu estava falando aqui mais cedo, da FMUSP, melhor dizendo, a cursar o programa MD-PhD, que é um programa que confere a oportunidade de estudantes de medicina começarem muito precocemente a cursar o doutorado. Então, ele já tem uma tese pronta, a tese dele, inclusive, já foi publicada, e nós estamos aguardando apenas a formatura dele aí para darmos prosseguimento. João é estudioso, fez aí um curso especial de pesquisa clínica, é 1 ano de curso, como parte do programa do MD-PhD, e uma pessoa extremamente qualificada para falar do tema que ele vai falar hoje. Ele integra aí o nosso grupo de pesquisa, da qual também faz parte o nosso querido amigo extremamente competente Nicolas Rabelo. Então, grande prazer, João, tê-lo conosco, e eu creio que vai ser uma noite aí de muito proveito para todos os acadêmicos do Brasil. Tomara, maravilha. Muito obrigado pelas palavras, professor. É uma honra ser apresentado pelo senhor. Agradecer novamente o convite do senhor, do Nicolas, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, de vir apresentar aqui essa conversa.
Vamos conversar um pouco sobre revisão sistemática e meta-análise. É um tema que interessa muito aos alunos que começam no caminho da pesquisa. E pode parecer fácil, pode parecer difícil, todo mundo tenta e a gente às vezes se depara com uns erros e, óbvio, aqui em 1 hora a gente não vai ensinar o passo a passo em cada detalhe da revisão sistemática. Acho que é mais, como o Nicolas falou, a gente que já passou por isso algumas vezes, já teve uma experiência com erros e acertos, tentar ressaltar alguns pontos que podem ajudar os alunos aí pelo Brasil a começarem a fazer o seu e terem mais sucesso, ou enfim, aprenderem com os erros que a gente cometeu, né, já algumas vezes, a gente compartilhar essa experiência. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. João, enquanto você compartilha, só vou dar um recado aqui para todos, e muitos me perguntaram a respeito do link da apresentação de hoje. A recomendação que nós damos é que entre no site da SBN e lá clique na SBN Ligas, faça a sua inscrição, porque aí você consegue, através do e-mail, se cadastrar e ganhar o certificado de conclusão de curso após aqui a nossa palestra. Então, é muito importante fazer a inscrição no site para aqueles que estão assistindo via YouTube. Quem não fez ainda dá tempo para garantir aí o certificado. João está com a palavra. Perfeito, façam então a inscrição e quem quiser, em qualquer momento aí, mandar dúvidas ou perguntas pelo chat, o Nicolas vai ajudar aqui a gente a ver as perguntas. No final a gente tira as dúvidas, o Renan está aqui com a gente também para bater esse papo e tirar algumas dúvidas, então não hesitem em perguntar. Bom, então vamos começar conversando sobre revisão sistemática e meta-análise. A espinha dorsal da nossa conversa hoje vai ser o Guideline Prisma, né? A gente vai falar dele daqui a pouco, mas um pouco de motivação aí, né? Acho que a primeira pergunta que a gente se faz em qualquer trabalho, pode ser revisão ou não, é por que fazer esse trabalho, né? E no caso, por que revisar? Por que fazer revisões sistemáticas? Esse aí é um gráfico bem interessante, se vocês olharem o eixo Y desse gráfico é logarítmico, é um gráfico de volume de publicação que vem aí de séculos atrás, né? Então mostra que é uma subida logarítmica numa escala logarítmica, então é um negócio assim absurdo a quantidade de publicação que tem surgido ultimamente. A literatura médica dobra aí, segundo essa fonte, a cada 9 anos mais ou menos, e como manter-se atualizado, né, frente a essa enxurrada de informações, se não com revisões sistemáticas, né? Então a gente vai construindo a ciência botando grãozinhos de areia e eventualmente a gente pega isso e resume o que aconteceu de importante, o que é que está sendo descoberto e como que esses grãos de areia vão formar a imagem total, né, da praia da ciência, como ela é naquele momento do tempo e, óbvio, sendo atualizado sempre, conforme as novas evidências vão surgindo. Aqui eu coloco a nova pirâmide da medicina baseada em evidências, né? Acho que é uma coisa, quem gosta de medicina baseada em evidências já deve ter visto. Essa aqui, na letra A, é a pirâmide tradicional, né, da medicina baseada em evidências, que seria uma hierarquia de evidências, onde você teria a revisão sistemática e meta-análise lá no topo. Essa ideia mais rígida evoluiu um pouco aqui dentro da letra B, destacando a revisão sistemática e meta-análise desse corpo de trabalhos individuais embaixo, e também, se vocês observarem, colocando uma certa fluidez entre as camadas, porque a gente sabe que dentro de cada camada existem trabalhos de melhor e de pior qualidade, e às vezes, por exemplo, uma coorte com um N grande e bem conduzida vai ser melhor do que um ensaio clínico randomizado. E aí vem a ideia mais atual, né, da revisão sistemática e meta-análise, que não mais se enquadra dentro dessa pirâmide, mas atua assim como uma lupa, dando um foco em algum aspecto específico dessa pirâmide. Então, você pode fazer revisão sistemática e meta-análise de séries de casos, de estudos caso-controle, de ensaios clínicos randomizados, e, na verdade, o que você está fazendo ali é pegando uma lupa e examinando com detalhe aquele conjunto de evidências, né? Então, acho que se a gente pensar desse ponto de vista, a gente consegue se explicar por que a gente está fazendo essa revisão sistemática. E aí, é interessante aqui
essa publicação, que coloca esse gráfico de o que você tem naquele momento vai guiar o que você quer fazer, né? Então, qual é a situação ideal em que você faria uma revisão sistemática da literatura? Você tem poucas revisões sistemáticas sobre aquele assunto, né? Esse aqui é o nosso eixo X, então a quantidade de revisões da literatura. E você tem muita literatura publicada. Esse é o momento ideal. Fala assim, poxa, olha, está surgindo a evidência sobre aquilo e ninguém ainda sintetizou, poucas pessoas sintetizaram aquilo. Por outro lado, se você, e aí para os alunos, né, para a galera que se interessa por um tema, pesquisar sobre aquele tema, você vê que tem poucas revisões, aí você fica feliz, ótimo, vou fazer uma revisão, mas tem pouca literatura publicada também, talvez, mais do que uma revisão sistemática do jeito tradicional que a gente imagina, seria um momento para você identificar as perguntas de pesquisa que precisam ser feitas. Não adianta fazer uma revisão se não há literatura suficiente para você ter uma revisão encorpada, né? Por outro lado, existem assuntos, e aí, trazendo um pouco para o nosso mundo aqui de neurociências, né? Existem coisas que são muito pesquisadas, como AVC, enfim, trombólise, coisas assim que são muito prevalentes, e existem coisas que são menos prevalentes e acabam sendo menos pesquisadas e há menos publicações por causa disso, né? A gente, por exemplo, publicou uma revisão sistemática do nosso grupo sobre angiopatia cerebral proliferativa. É uma coisa super rara, então é natural que existam menos publicações sobre o assunto. Se existir uma quantidade significativa de revisões, talvez você identifique a necessidade de uma revisão de revisões. Isso em inglês se usa o termo umbrella review, às vezes, né, revisão guarda-chuva, que você consegue, através de um tratamento estatístico específico, fazer uma revisão de revisões, se for o caso, né? Às vezes você vai identificar que tem muitas revisões ali, e às vezes uma discordante da outra, você poderia aplicar esse dispositivo. Então, quais são os tipos de revisão principais? Óbvio, essa definição é um pouco arbitrária e às vezes um pouco fluida, mas a gente, por exemplo, publicou recentemente uma mini revisão também do nosso grupo, que seria o caso assim, de você perceber que talvez não vale a pena você se estender muito naquele tema, você focar naquele leitor que quer bater o olho sobre uma coisa ultra específica, no caso era ketamina para status epiléticos refratário, e a pessoa quer bater o olho ali e entender o que está acontecendo no mundo sobre aquele assunto. Por outro lado, você pode escolher escrever uma revisão full, né, assim, o tradicional, que você vai discorrer mais detalhadamente sobre os aspectos dos estudos individuais e fazer mais subanálises, enfim. A revisão, e aí pode ser integrativa ou descritiva, né? A ideia da integrativa é que você integre, como o próprio nome diz, diferentes naturezas de conhecimento. Então, você vai fazer uma revisão sobre um assunto que você vai incluir pesquisa básica, pesquisa clínica, opiniões, enfim, integrar diferentes conteúdos. Uma revisão descritiva, por outro lado, seria o que a gente está mais acostumado de você descrever, por exemplo, ensaios clínicos randomizados sobre um determinado tema, você vai descrever o corpo de conhecimento sobre aquele tema. Revisão narrativa versus sistemática é uma distinção importante que a gente tem que fazer, porque é o tema que a gente vai falar hoje. Uma revisão sistemática é uma revisão reprodutível. E a reprodutibilidade é uma característica essencial da ciência, né? Da ciência bem feita. Então, por isso que a revisão sistemática tem tanto valor. Não é que a revisão narrativa não tenha valor. Então, por exemplo, quem gosta de literatura científica, com certeza conhece a revista Nature Review Disease Primers, que eles chamam os maiores especialistas do mundo sobre os determinados temas, para escrever revisões narrativas sobre aqueles assuntos. Com certeza são revisões melhores do que as minhas sistemáticas, mas, de uma forma geral, como valor científico, uma revisão sistemática é mais valorizada pela questão da reprodutibilidade, né? Por ser encarada muitas vezes, inclusive, como um artigo original. Casos especiais, dentro desse escopo todo de revisões, seria meta-análise,
que nada mais é do que uma análise quantitativa de dados quantitativos. Então, quando você faz uma revisão sistemática, você pode obter dados quantitativos ou dados qualitativos. A gente tem uma revisão publicada no nosso grupo sobre biomarcadores em TCE, e foi uma revisão que encontrou essencialmente dados qualitativos. Então, não faz sentido você meta-analisar esses dados, né? Não tem como você comparar ou juntar esses números, porque na verdade são conceitos, não são números. Por outro lado, se você tiver resultados quantitativos e você fizer uma análise quantitativa desse pool de dados, aí você está fazendo uma meta-análise, né? O prefixo meta aí significando que você está fazendo uma coisa acima do nível individual das pesquisas. Umbrella Review eu já cheguei a comentar, né? Uma coisa que acho que uma consequência disso que a gente já falou, do volume de publicações é tão grande que até o volume de revisões é grande, né? Scoping Review seria mais perto do ponto zero, né, da origem desse plano cartesiano aí, em que você está identificando questões, identificando lacunas no conhecimento, também é válido. E, especificamente, no caso de meta-análise, você pode fazer meta-análises em rede, né, que se chama network, ou de dados individuais de pacientes, a gente vai comentar brevemente, mas são casos especiais de meta-análise em que na meta-análise de rede você vai comparar mais de duas intervenções sobre um assunto, né, entre si, então requer todo um tratamento estatístico especial. E no caso de dados individuais de pacientes, você, ao invés de usar o valor agregado de um estudo, né, então um odds ratio ou um risk ratio, enfim, você vai pegar cada entrada de pacientes e fazer uma nova análise. Não é como se você estivesse fazendo um novo estudo em que você vai simplesmente analisar como foi, porque você tem que levar em conta de onde veio cada paciente, né? Porque cada estudo vai ter um tratamento diferente, então, enfim, é uma forma especial de fazer meta-análise que é bastante interessante também, porque você consegue mais refinamento nos dados. Beleza? Então, a pergunta, e aqui é um ponto para quem está interessado em fazer, para os alunos aí que estão interessados em fazer revisões temáticas, acho que esse é um ponto que se falhar aqui, vai dar errado em todo o resto, muitas vezes um motivo de frustração lá para frente, né? O racional por trás da sua pergunta pode ser resumido nesse mnemônico aqui, FINER, que a sua pergunta tem que ser, primeiro, factível, né? Tem que ser uma coisa realizável, então você não pode dizer assim, isso eu estou trazendo para a nossa realidade aqui, né? Alunos de graduação que têm outras coisas para fazer e que não têm tanta experiência no assunto. Você vai fazer uma revisão sistemática de todos os tratamentos farmacológicos para infarto agudo do miocárdio? Impossível, né? É uma literatura gigantesca e é totalmente infactível. Tem que ser interessante, então beleza, pode ser factível, mas tem que ser uma coisa que você vai vender, entre aspas, para revisores e editores, principalmente, né, de uma revista que topem publicar a sua revisão. É interessante que seja uma coisa inovadora, nova, né, uma informação que agregue ao conhecimento existente, não seja mais um, que seja ético, evidentemente, e que seja relevante para a comunidade científica. A pergunta pode ser pensada e estruturada na forma de um mnemônico que com certeza a maioria já ouviu falar, que é o PICO, ou PICOS, em que a letra P representa a população, né, definir a população do seu estudo, o I, a intervenção, o C, que comparativo você está usando, o O, o outcome, né, o resultado, e o S, o desenho do estudo que você vai incluir. A aplicação desse formato PICO ou PICOS pode ser feita em diversas etapas da revisão, né? Primeiro, o que a gente imagina mais comumente, que é o PICOS da revisão em si, vai definir os seus critérios de inclusão e exclusão. Então, a partir do momento que você define essa pergunta da sua revisão, você vai ter, claro, o que você vai incluir e o que você vai excluir. É interessante também que você pode ter um pico, uma pergunta pico de cada síntese, se você estiver analisando mais de um desfecho, por exemplo. Então, você, estou comparando um tratamento neurocirúrgico com um tratamento endovascular para uma determinada doença,
e eu quero analisar o resultado funcional, qualidade de vida do paciente, a taxa, sei lá, a taxa de isquemia cerebral, vasoespasmo, né? E você pode, então, fazer uma pergunta pico para cada uma dessas sínteses. E esse último aqui é muito interessante para você entender o que você está comparando, é você, depois de selecionar os seus estudos, que você vai incluir, descrever qual foi a pergunta de cada estudo. Porque quando você coloca isso num formato pico, às vezes você vai ver, poxa, acho que esses dois estudos aqui não são comparáveis. Será que realmente eles cabem dentro da mesma revisão e da mesma meta-análise? Ou não, olha, eles realmente estão olhando para a mesma coisa, acho que eu vou juntar esses dois conhecimentos aqui. Sobre a pergunta, e aí já partindo, né, como eu falei, dicas e coisas que podem causar frustração e eventualmente fazer um bom projeto de revisão sistemática dar errado. Como você formula a pergunta, né? Então a gente pode olhar aqui esse trabalho publicado no ano passado sobre os efeitos da medicina tradicional chinesa como um tratamento auxiliar para a COVID-19. Quer dizer, é uma pergunta, olha aqui o objetivo que os autores colocaram. É uma pergunta absolutamente abrangente que, para ser sincero, eu não consigo nem explicar o que exatamente ele está tentando ver. Então, isso não é necessariamente bom nem ruim, mas com certeza vai dar muito trabalho para fazer isso aí e para você conseguir sintetizar isso de uma forma interessante para o seu público. Por outro lado, essa aqui, vocês podem olhar essa revisão sistemática aqui em meta-análise, em que ele compara a cirurgia assistida por endoscopia e trepanação, né, burr-hole, para o tratamento de hematoma subdural crônico. Você tem aí bem claramente a sua população, a sua intervenção, seu comparativo, e aqui na descrição dos métodos, ele fala que ele vai incluir ensaios clínicos randomizados ou estudos prospectivos e retrospectivos. Então, você tem uma pergunta fechadinha que vai ser muito mais fácil de fazer o estudo. E quando eu digo mais fácil, não é de um ponto de vista utilitarista, de vou gastar menos tempo com isso, enfim. Provavelmente vai resultar num produto melhor, num texto melhor, porque fazendo uma pergunta fechada, você consegue responder aquela pergunta. Você consegue entregar para o seu leitor exatamente o que quem lê esse título e abrir o seu artigo vai encontrar o que ele quer achar. Então, pessoal começando, fazendo revisões temáticas, perguntas fechadas é uma dica que vale a pena seguir. No nosso contexto de hoje, né, a revisão sistemática também pode ser registrada, como a gente tem o clinicaltrials.gov, como você tem outras plataformas que registram trabalhos. Você tem a mais famosa delas é a Próspero, uma plataforma, se não me engano, da Universidade de York, em que você pode registrar o protocolo da sua revisão sistemática. Isso é interessante porque, como tudo na ciência, a tendência atual, né, você pode fazer múltiplas comparações e eventualmente achar um resultado positivo que sofre de um grande viés. Por outro lado, se você antes de começar a sua revisão, faz o seu protocolo e registra esse protocolo, às vezes até publica esse protocolo, você tem mais credibilidade de, olha, eu fiz uma pergunta e eu depois parti para a análise e encontrei isso aqui, isso é uma eliminação de alguns vieses, né? Como eu falei no início, então o Guideline Prisma vai guiar tudo mais ou menos que a gente vai discutir a partir de agora. É um dos vários guidelines para a escrita de trabalhos científicos, né? Isso é um ponto a se frisar também. Ele nasceu como um guideline para a escrita do trabalho, né? Não é exatamente para você se basear nele para fazer o seu trabalho ou o seu protocolo. Ele é mais uma forma de padronizar como você vai escrever o seu artigo, mas óbvio, se é uma coisa que tem que estar escrita no artigo, ou que é muito desejável que esteja escrita no artigo, é uma coisa importante de você colocar no seu protocolo. Então, essa aqui é a carinha do Prisma, ele tem um documento Word, que muitas revistas solicitam, inclusive, que você baixe e coloque aqui, olha, o ponto 1 eu identifiquei, eu coloquei na página tal, o ponto 2 na página tal, para que você mesmo faça um checklist de ter colocado as coisas dentro do seu texto.
aqui são os primeiros pontos em relação à introdução e métodos que já são interessantes para a gente ir pensando até para fazer o protocolo, né, para pensar na sua revisão. Então, olha, o primeiro ponto é aquilo que a gente falou do Feiner, né? Descreva o racional pela sua revisão no contexto do que já se sabe. Então, justifique, né? Por que você está fazendo aquilo? Por que isso deve interessar esse leitor? É sempre interessante, uma boa prática de escrita científica, que o último parágrafo da introdução ou a última frase da introdução descreva de forma clara o objetivo e a pergunta do estudo, né? Aí você encontra outras, bem detalhado no Prisma, que você vai colocar dentro do seu artigo. Aí vamos partindo para mais dicas práticas, né? Aqui você tem a ferramenta de busca avançada do PubMed, né? Em que você vai construir o seu termo, né? A sua string que você vai pesquisar. E é muito importante que isso seja reprodutível, né? Como a gente falou lá no começo, reprodutibilidade é o que distingue a revisão sistemática de outros tipos de revisão e o que dá mais valor científico a isso. E você só consegue reprodutibilidade se você passar para o seu leitor exatamente os booleanos que você usou, né? Booleanos, para quem não sabe, é um termo da matemática, né? São esses operadores lógicos que vão incluir ou excluir artigos baseado no que você escreveu aqui, né? Então, nesse caso, eu estaria pesquisando em todos os campos, por exemplo, prasugrel e síndrome coronariana aguda ou infarto do miocárdio. Então, qualquer estudo que contiver aí, no caso do PubMed, quando você coloca todos os campos, pode ser tanto no título quanto no abstract, prasugrel e um desses dois vai aparecer. Por que não vou simplesmente escrever aqui as palavras, clicar Enter lá naquele primeiro que aparece e colocar isso na descrição da minha revisão? Aqui vocês podem ver, eu pesquisei prasugrel e myocardial infarction direto no botão de busca. E o que acontece aí é que uma ferramenta de inteligência artificial do PubMed, e aí eu estou falando especificamente do PubMed porque é o que eu tenho mais familiaridade. Outras bases de dados devem seguir um raciocínio parecido. A inteligência artificial do PubMed vai construir para você uma string de busca detalhada, baseada em vários fatores, incluindo, por exemplo, suas pesquisas prévias. Então, se eu pesquisar isso e vocês pesquisarem isso, é possível que apareçam coisas diferentes. Por isso que é interessante você descrever exatamente com os booleanos e com os detalhes do que você pesquisou, porque só assim isso se torna reprodutível. Isso que parece ser uma coisa ruim, na verdade é uma coisa muito boa, porque a inteligência artificial do PubMed é mais inteligente do que a gente. Então, ela vai conseguir fazer uma pesquisa mais abrangente, que vai entregar artigos que às vezes você não encontraria se você construísse sua própria string de busca. Então, uma coisa muito legal de fazer é você fazer isso, por exemplo, quero achar artigos sobre prasugrel para infarto, dar o seu search e copiar a string que a inteligência artificial criou para você. Assim você consegue fazer aquilo ser reprodutível e aproveitar o melhor da inteligência artificial, que vai te trazer mais resultados e resultados mais adequados, às vezes, do que você teria sozinho. Seguindo em frente, o diagrama de fluxo é aqui uma figurinha carimbada, né, de toda a revisão. Acho que todo mundo já viu um diagrama desse, padrão, para você conseguir demonstrar qual foi o fluxo que você seguiu desde a busca dos artigos, quantos você encontrou, a primeira passagem que você olha o título, às vezes o abstract, para ver que vai aparecer muita coisa nada a ver, e aí você já desconsidera, e a partir daí com mais detalhes, porque você excluiu ou incluiu os artigos que ficaram. No processo de coleta dos dados, aí, beleza, então nós fizemos a pergunta, uma pergunta idealmente fechada, definimos a string de busca, os termos que a gente vai usar, com os operadores booleanos adequados, copiou aquilo para ser reprodutível, encontrou seus artigos, passou aquele primeiro olho, excluiu os que não tem nada a ver, leu os outros que sobraram, excluiu alguns, manteve outros, e aí você vai coletar os seus dados, né? Com certeza, nesse momento, e principalmente quem
estiver buscando dados quantitativos, vai se deparar com o problema de que os artigos não são uniformes, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui com tratamento cirúrgico e neurocirúrgico e endovascular para aneurisma, que foi, por exemplo, que eu vi na minha tese. Um dos trabalhos da minha tese é uma revisão sistemática e meta-análise sobre isso. E a descrição dos resultados, às vezes aparecia como uma escala de Rankine modificado, às vezes como uma escala de resultados de Glasgow, né, o GOS. Enfim, você vai se encontrar, às vezes, com pequenas diferenças entre escalas, entre metodologias, que se você não tiver ali uma certa maleabilidade de transformar isso e de unificar isso, você não vai conseguir meta-analisar. Ou, pelo menos, você vai perder muitos dados, né? Se eu pensasse assim, eu vou, então, olhar só quem descreveu como Rankine. Poxa, e todos aqueles outros que descreveram como escalas parecidas, ou que eu consigo transformar para minha outra escala e aí agregar dados e fazer uma coisa mais abrangente e com mais pacientes, com mais estudos, né? Então, é natural que você precise transformar variáveis. Isso não é um problema. Isso pode trazer vieses, mas excluir dados também pode trazer vieses. Então, se você for fazer isso, e aí uma dica para a galera, façam isso, porque você vai conseguir mais dados para sua pesquisa. É só descrever direitinho como você fez. O leitor vai entender e vai tirar as conclusões dele do que é que isso agregou de viés ou não. Às vezes você vai precisar agrupar, né, diferentes coisas. Então, sei lá, estou fazendo uma pesquisa sobre insuficiência cardíaca, eu vou agrupar aqui a classe funcional 1 e 2 e 3 e 4 para poder comparar dois grupos só. Às vezes a matemática fica mais simples, né? Isso é natural. Às vezes, e aqui eu coloco para vocês, isso é real, foi um dos revisores que analisou o meu artigo aqui, colocou que a gente deveria explicar porque que a gente dicotomizou o resultado funcional entre Rankine modificado maior do que 1, isso seria considerado um resultado ruim, e Rankine modificado menor ou igual a 1. E ele sugeriu que a gente retirasse os pacientes que não tiveram um baseline, porque no caso dos pacientes com baseline, a gente ia analisar se o ranking dele aumentou, ou seja, ele piorou em relação ao que ele era pré-tratamento, isso seria um resultado funcional ruim. No caso do paciente que não tinha baseline, a gente arbitrariamente decidiu isso, olha, quem tiver um ranking final maior do que 1, vai ser considerado um resultado final ruim, e quem tiver menor ou igual a 1, um resultado final bom. Aí o cara veio lá e falou que achava que isso estava trazendo vieses e que a gente deveria retirar esses pacientes que não tinham uma avaliação do baseline. Só que retirar esses pacientes também traz um viés, né? Porque você também está excluindo de uma forma razoavelmente arbitrária pacientes que de outra maneira seriam agregados ao seu estudo. Então a gente justificou que nessa balança a gente achava que era válido deixar esses pacientes, o editor concordou com a gente no final das contas. Falando tanto em viés, né, é um ponto fundamental, um ponto chave de revisão sistemática e um ponto que pode diferenciar a revisão sistemática de vocês, se você fizer uma boa análise de viés. E existem ferramentas objetivas para você analisar viés intra-estudos e entre os estudos. Delas, o que eu dou de dica para vocês, esse é o mais legal que eu acho, que tá nesse site riskofbias.info, é um grupo de ferramentas desenvolvidas pela Universidade de Bristol, que são muito utilizadas para tanto você analisar quanto você expressar esse risco de viés. Isso dá um peso legal para o estudo. Isso é uma coisa que dá uma qualidade a mais na sua revisão sistemática, você fazer uma análise objetiva. Aqui tem um gráfico que você consegue obter no próprio site deles, eles fazem para você. Isso também é uma outra revisão sistemática que a gente publicou aí no início desse ano, sobre diferentes, ele categoriza o viés em diferentes tipos de viés. Você lê lá o material deles, você vai entender como eles pontuam, e você vai pontuar estudo por estudo cada domínio desse que eles chamam, né, de risco de viés. Então, o viés, por exemplo, em estudos clínicos, pode ser devido a fatores confundidores, pode ser por uma seleção de pacientes inadequada, classificação das intervenções inadequadas, enfim. E aqui você consegue, batendo o olho, ter uma ideia muito legal de como, do que é que você tem de viés, né? No caso, nessa nossa
meta-análise era sobre a necessidade de você fazer tomografia de controle pós-operatória para neurocirurgia, excluindo alguns casos específicos. Mas a gente pode ver aqui que, por exemplo, na mensuração dos resultados, existia muito viés. Isso é natural, né? A gente, às vezes, mensura os resultados como positivo, negativo, coisas muito subjetivas, mesmo as próprias escalas, né, ranking e tal, tem um grau de subjetividade que traz um viés. E só batendo o olho nesse gráfico, você consegue identificar isso. Essa é uma outra forma desse gráfico, né, que você consegue ver por domínio cada estudo. Então, você, de uma forma bem visual, chamativa, você consegue ter uma ideia geral bem legal e um sumário, por exemplo, aqui do risco de viés de cada estudo. Isso aqui é uma aplicação bem interessante dessa mesma ferramenta, onde no Forest Plot, né, que a gente conhece bem aqui, que sumariza os resultados da meta-análise, ele coloca de cada estudo o risco de viés do lado. E aí você consegue, assim, de uma forma rápida e simples, entender, por exemplo, essa parte aqui de cima são os estudos com baixo risco de viés, né? Tá óbvio, olha aqui a tabela praticamente toda verdinha aqui. Por outro lado, aqui estudos com alto risco de viés. Então você consegue ter uma ideia legal disso aqui. Falando e aproveitando o gancho aí do Forest Plot, né, para falar de medidas sumárias de resultado, né? E aí entrando um pouquinho na seara da meta-análise propriamente dita e da sua expressão dos resultados. Existem várias formas de você expressar o resultado. E isso é uma coisa interessante para a gente não se desanimar, às vezes, com resultados qualitativos ou com coisas não meta-analisáveis. Então, você pode fazer uma revisão sistemática e chegar a uma conclusão de que não tem como fazer uma meta-análise. Esse foi um caso, acho que eu já comentei com vocês, dessa revisão que a gente publicou sobre biomarcadores para TCE, que a gente chegou à conclusão que não tinha como fazer uma meta-análise, né? Os trabalhos não permitiam a gente fazer isso. Mas a gente achou que valia a pena colocar aquilo de alguma forma, e olha como foi uma forma bastante subjetiva, mas intuitiva, de mostrar, bom, para que cada biomarcador serve no TCE? Para diagnóstico, estratificação de risco, aqui, olha, talvez esse aqui é uma ótima ferramenta para isso, o primeiro aqui. Por outro lado, outros servem mais para prognóstico, outros mais para monitoração tardia, enfim. Para quem está fazendo aí revisão sistemática, pensando nas suas, seja criativo também com a forma de entregar os dados. Às vezes não é só um forest plot tradicional, né, como esse daqui, em que você tem, aí para o pessoal que está começando, está mais no começo, assim, você representa cada estudo, né, o resultado de cada estudo, com a medida de tendência central e com, costuma ser o erro padrão dessa medida, e você aqui no final tem um diamante que seria o resultado da sua meta-análise, né? Então, levando em consideração cada um desses e dando pesos a eles, que geralmente são inversamente proporcionais à variância, né? Ou seja, quanto maior o erro padrão do estudo, menos peso ele tem na meta-análise final. Isso porque um estudo com um pequeno erro padrão é um estudo mais preciso, falando em linhas gerais, né? Então, ele vai costumar ter mais peso na meta-análise final. Então, você pode, óbvio, expor seus dados dessa forma, a forma tradicional, quando você consegue meta-analisar, quando você tem dados meta-analisáveis, mas eventualmente você não vai ter. Isso não significa que não vale a pena fazer uma revisão sistemática desse assunto, ou que não vale a pena expressar os seus resultados de uma forma qualitativa. Essa revisão aqui, por exemplo, foi publicada na Neurosurgical Review, né, que é uma revista super boa, com fator de impacto aí próximo de 3, dos mais altos da neurocirurgia, e realmente esse aqui é a tabela principal de resultados dela. Tá certo? Então, só reforçando aí pro pessoal, eu estou dando uma pincelada em várias coisas, tentando dar dicas práticas, mas quem tiver qualquer dúvida e tal, manda pra gente aí no chat que a gente vai respondendo, tá bom? Dentro dos resultados, então, quantitativos, e aí falando de meta-análise propriamente dita, a gente tem dois tipos principais, né? Um dos tipos são medidas de associação, são razões, tradicional odds ratio, o risco relativo, em que você tem
eventos e você está medindo e comparando eventos, certo? Então, aqui você tem, por exemplo, um tratamento, outro tratamento, e você tem uma meta-análise de mortalidade, enfim, de outros fatores. Esse aqui é o jeito mais tradicional, né, de você expressar isso aqui. Você tem o odds ratio de cada coisa e você tem um forest plot em que você coloca cada um desses odds ratio e a gente costuma traçar uma linha vertical que é a linha da nulidade, né? Então, no caso de razões, isso é interessante pensar e até isso às vezes aí o pessoal que está, às vezes tem alguém que está se preparando para a prova de residência, isso cai em prova de residência com frequência, né? A linha da nulidade para medidas de resultado que são razões, né? Então, odds ratio, risco relativo, é o 1, porque você teria uma coisa igual no numerador e no denominador. Então, se a sua barra de erro cruzou a linha da nulidade, significa que você não encontrou diferença entre os estudos. Uma dica também para a escrita da meta-análise e da revisão sistemática de vocês, que é um viés cognitivo nosso. A gente, quando vai fazer o trabalho, a gente quer que o trabalho dê certo, ou quer que mostre algum resultado, né? Até eu mesmo falando, dar certo é um viés, né? O trabalho não dá certo ou não dá, ou dá errado. Existe o resultado e ponto final. Então, quando o seu intervalo de confiança cruza a linha da nulidade, né? Você não achou diferença, ponto. Não escreva fazendo a sua revisão, sua meta-análise, assim, olha, existe uma tendência a melhor com isso ou aquilo. Eu com certeza já escrevi isso em alguma dessas revisões e meta-análises, com certeza se a gente ler, a gente vai achar, mas é um viés e não é muito valorizado, assim, como revisor, a gente não valoriza muito isso, porque é uma tendenciosidade que não é, assim, correta, né, estatisticamente correto. Aqui temos, de novo, uma meta-análise, só que nesse caso, chamo a atenção de vocês para uma meta-análise de valores quantitativos que são diferenças, né? Então, por exemplo, diferença no nível de proteína C reativa entre um grupo e outro é um número, né? Um número que vai, uma variável contínua. Então, aí a sua meta-análise vai ser diferente, vai ser uma meta-análise de a diferença de médias, né? Aqui eu demorei para traduzir, a diferença de médias ou a diferença padronizada de médias, em que você tem a média de um grupo, você tem a média de outro grupo, e você quer ver se existe uma diferença quantitativa entre as médias desses grupos. Nesse caso, a linha da nulidade é o 0. Então, se você tem, por exemplo, 100 de proteína C reativa num grupo de média e 100 no outro, dando uma simplificada, a sua diferença é 0, você não tem diferença entre eles, né? Então, esse é uma coisa que pode confundir aí a linha da nulidade, a depender do tipo de meta-análise que você está fazendo, ela pode ser no 0 ou no 1, né? Falando rapidamente aqui de alguns aspectos mais técnicos que costumam estar embaixo de todas esses forest plots, essas meta-análises, você vai ver aqui testes de heterogeneidade. O que é isso em linhas gerais? E aí, para quem está lendo, vale a pena focar mais nesse I ao quadrado. Para quem está fazendo, talvez valha a pena dar uma lida melhor no tal e nos outros aspectos. Mas é basicamente o seguinte: quando você vai fazer uma meta-análise, qual é a ideia por trás, né? O que é que você tem que imaginar? Olha, cada estudo ali pegou uma amostra da minha população, então minha população, digamos, são pacientes com hematoma subdural agudo. Cada estudo pegou uma amostra. Eu peguei aqui uma amostra de São Paulo, o outro cara pegou uma amostra da Itália, a outra pegou uma amostra do Japão. São amostras da mesma população, né? É isso que a gente espera. Então, a gente espera que os intervalos de confiança, eles podem ser maiores ou menores, mas eles vão estar mais ou menos alinhados. O que quer dizer isso? Se você tem um intervalo de confiança que, por exemplo, não se tocam, a probabilidade daqueles pacientes serem da mesma população geral, estatisticamente, é baixa, entendeu? Então, você talvez esteja vendo populações heterogêneas. E aí vocês podem ver aqui, por exemplo, na meta-análise de estudos com alto risco de viés, você tem
alguns intervalos de confiança que nem se cruzam minimamente. E você está vendo aqui uma medida da heterogeneidade. Isso é uma forma de se calcular, assim, né, de fazer uma medida quantitativa da heterogeneidade entre 0 e 100%. Você está vendo ali 89%, ou seja, uma heterogeneidade muito alta. Por outro lado, você pode ver que nesse aqui, eles estão mais ou menos seguindo a mesma tendência, ou pelo menos olhando para as barras de intervalo de confiança. Então, a heterogeneidade entre esses estudos é menor. Isso é um fator para se atentar na sua meta-análise, né? Quando você está lendo ou quando você está fazendo. E se você estiver escrevendo, é uma coisa interessante de se colocar. Olha, ou notar, né, que, poxa, tem uma baixa heterogeneidade, isso dá robustez ao seu resultado, ou ser franco e escrever, né? Olha, tem uma alta heterogeneidade, alguns estudos foram muito diferentes de outros, e isso é um fator, como leitor, que você vai gostar de saber. O risco de viés entre estudos tem tudo a ver com esse fator. Então, esse aqui é uma árvore que é o jeito clássico de se representar o viés entre estudos, né? O que é isso aqui? Cada pontinho desse é um estudo. E você tem nele a medida do resultado dele aqui na abscissa, então digamos que o odds ratio de 10, mais ou menos nesse caso aqui. E na ordenada, você está vendo que ele coloca ao contrário o erro padrão dessa medida. Falei muito o que é que isso significa. Você tem aqui um estudo que mostra uma forte associação entre as coisas, certo? Um resultado bastante expressivo, um odds ratio de 10. Mas esse estudo aqui tem um erro padrão muito alto, ou seja, ele é um estudo pouco preciso. Esse 10 é um número notável, mas é um número pouco preciso. É natural que você tenha estudos mais precisos ou estudos menos precisos. Quanto mais preciso o estudo, mais você espera que ele esteja próximo do resultado final da sua meta-análise. Então, nesse caso aqui, o centro, a bissetriz aqui desse ângulo, a altura do triângulo, é o resultado final da sua meta-análise. E esses estudos aqui de cima são estudos com baixíssimo erro padrão, portanto, estudos muito precisos, que você espera que estejam próximos do resultado final da sua meta-análise por isso, certo? Aqui, por outro lado, você provavelmente tem um estudo bem pequeno, que embora esteja muito longe da sua meta-análise, é razoavelmente aceitável que ele esteja longe da sua meta-análise, porque ele é um estudo de baixa precisão. Essa árvore, é interessante que ela seja harmônica. Como assim? O que eu quero dizer? É interessante que não tenha grandes lacunas quando você plota aqui, cada pontinho desse sendo um estudo que participou da sua meta-análise, você não tem nenhum lugar que faltou coisas. Porque que não tem estudo nenhum, por exemplo, tem vários pontinhos aqui e nenhum aqui. Poxa, é esperado que se você tem uma baixa precisão, um erro padrão muito alto, que os estudos se dispersem ali em torno do seu resultado final. Se você tem uma ausência de estudos em algum quadrante ou em algum lugar desse gráfico, desse funil, você pode estar se deparando com um viés de publicação, por exemplo. Falar, opa, talvez ninguém tenha publicado isso aqui, porque isso aqui é um resultado ruim, digamos, sei lá, do que o odds ratio que ele está analisando aí, mas pode ser uma coisa ruim que não tem interesse em ser publicado. Talvez você tenha que ir buscar uma literatura cinzenta, que se chama, né, gray literature, que são trabalhos não publicados, alguns dados em outras bases de dados que não as tradicionais, para poder fazer uma meta-análise mais fidedigna. É uma forma visual de você analisar o viés entre estudos, né? Então, aquele gráfico lá que eu falei para vocês do Risk of Bias, da Universidade de Bristol, vai analisar o viés dentro de cada estudo individual que você colocou. Esse aqui você vai analisar o viés entre os estudos, né? O viés da sua meta-análise como um todo. Análises, estamos chegando no final já, subanálises são bem comuns, né? Às vezes até embasam condutas aí, a gente vê, embora isso, como eu vou falar, é bem questionável, mas existem alguns tipos de subanálise que você pode fazer. É bem importante que você defina quais são os resultados primários que você quer encontrar, né, os desfechos primários. Você pode ter desfechos secundários, justo, embora você nunca vá positivar o seu estudo por esses desfechos secundários, nem afirmar, isso falando de ensaio clínico randomizado, é uma coisa que costuma ser bem clara, né? Bem
padrão na medicina baseada em evidências, que o desfecho secundário vai servir só como um informativo, não vai nunca positivar um estudo negativo. No caso das meta-análises, você consegue fazer diversas subanálises, né? Análise de subgrupo é uma análise tradicional, então que você vai pegar, também é uma análise tradicional de ensaios clínicos randomizados, você vai pegar um subgrupo dos pacientes e analisar eles separadamente. Meta-regressão é uma coisa um pouco mais avançada, embora matematicamente simples, que você vai usar os estudos como observações. Quando você quer estudar uma covariável, por exemplo, um fator metodológico desses estudos. E aí você consegue fazer uma regressão usando os próprios estudos, ver se esse fator influenciou no resultado. Uma subanálise que você pode fazer, essa é bem interessante, em relação a dados perdidos, né? Muitas vezes você vai ter dados perdidos porque, como eu falei, os estudos são muito heterogêneos entre si. Alguns reportaram um fato, o que outros não reportaram. Você tem ali, sei lá, de 20 estudos, 5 faltaram informação sobre qualidade de vida. E aí você se pergunta, poxa, será que faltou, que é o que a gente chama de missing completely at random, né? Será que realmente aquele dado não está ali porque isso é totalmente aleatório, porque o cara não lembrou de colocar, porque não fazia parte do protocolo? Ou será que aquele era um dado negativo que foi, portanto, excluído da publicação original? E a minha meta-análise, então, está sujeita aí a um alto risco de viés, porque você tem um viés grande de publicação. Existem estratégias matemáticas muito bonitas para você lidar com isso. Imputação múltipla de dados perdidos foi uma coisa, inclusive, que a gente fez aí no trabalho, na meta-análise que faz parte da minha tese de doutorado, que você coloca várias entradas aleatórias e baseadas em outros parâmetros da sua distribuição para ver se aqueles dados perdidos podem influenciar significativamente o seu resultado ou não. Análise de sensibilidade é uma coisa que está bem ligada a um fato que a gente já comentou, que são as decisões arbitrárias que a gente faz e que é natural a gente fazer. Por exemplo, dicotomizar um resultado que não era dicotômico, sei lá, classificar qualidade de vida como bom ou ruim, e eventualmente você precisa fazer isso principalmente para meta-analisar, né? Muitas técnicas matemáticas que a gente usa são válidas para resultados dicotômicos, e às vezes você precisa fazer isso, mas isso pode introduzir um viés no seu estudo. Então, o que é que você pode fazer aí? Opa, eu classifiquei, por exemplo, o ranking modificado maior do que 1 como um desfecho ruim. Se eu tivesse classificado, ao invés de maior do que 1, eu tivesse colocado só maior do que 2, será que isso mudaria totalmente o meu resultado? Em tese, se mudar totalmente, alguma coisa não está tão confiável no primeiro resultado, né? Então, você pode fazer análise de sensibilidade, mudando coisas arbitrárias, ou fazendo escolhas diferentes e ver se aquilo afeta muito o seu resultado. Uma coisa essencial para todas essas subanálises é que elas sejam pré-determinadas, né? Porque senão você cai aí no viés das múltiplas comparações, né? Em que você fazendo várias subanálises e análise de subgrupo e análise de sensibilidade, eventualmente você encontra alguma coisa positiva que pode ser por acaso, porque você está fazendo muitas análises, né? Então você vai aumentando o seu risco de encontrar alguma coisa ao acaso ali dentro de uma delas. Aí uma frase célebre de um economista britânico, né? Se você ficar torturando os dados ali o suficiente, você vai achar o que você quiser. Então você tem que ter a sua pergunta clínica que faz sentido, né? Ou sua pergunta de pesquisa que faz sentido para você e ir atrás dela. Não ficar, se você não encontrou o resultado para ela, paciência, pode ser que aquele resultado realmente seja negativo, pode ser que seja um erro tipo 2, enfim, mas você não vai ficar torturando ali até achar alguma coisa, porque não tem, cientificamente, uma má prática científica, né, você ficar fazendo isso, eventualmente você vai encontrar alguma coisa ao acaso. Resultados aí, tem o que o Prisma valoriza dentro dos resultados, né? São as coisas que a gente já comentou, risco de viés, análises adicionais. Tudo isso são coisas que podem enriquecer o pessoal que está aí pensando em fazer revisões temáticas e meta-análises
aí você sai um pouco da caixinha, né, do tradicional, e consegue valorizar a sua pesquisa, fazendo uma análise de sensibilidade bem indicada, fazendo uma análise de subgrupo que faça sentido, analisando o risco de viés, e aí você consegue ir melhorando o nível do seu trabalho e possivelmente publicando ele numa revista de melhor qualidade. Uma coisa interessante, que até eu estava conversando com o Nicolas antes de a gente entrar aqui, que é uma dúvida comum, né? É assim, você chegou, beleza, você fez a sua revisão sistemática, identificou os artigos, coletou os dados, meta-analisou os dados. E aí? E o que é que eu faço com isso agora? Aqui vem a hora de brilhar, né? Eu fiz uma disciplina dentro da pós-graduação sobre escrita científica com o professor Mário Pérez, muito bom de escrita científica, e ele fala que essa é a hora de você, é a hora do pesquisador virar o artista, né? A hora de você brilhar, é a hora de você, na discussão, fazer um resumo do seu resultado e vender o seu peixe ali. Por que é que isso é importante? No que é que isso vai mudar? Não adianta só você cuspir um resultado de uma meta-análise e não colocar isso dentro de contexto. Sim, e daí? Então, uma boa prática da escrita de revisões temáticas e meta-análises é o primeiro parágrafo da discussão ser um resumo em linguagem clara, simples, direta, sem números do seu resultado. Sim, explicando para uma criança de 5 anos o que é que você encontrou na sua pesquisa. Foi isso. Pronto. Aí, a partir daí, você começa a desenvolver o seu resultado, cada aspecto, verificar o que foi bom, comparar com a literatura já existente e montando ali a sua argumentação para chegar numa conclusão de que aquilo tem um impacto para a prática clínica, ou que aquilo pode gerar novas perguntas de pesquisa, que mostra um caminho interessante a seguir. Se você fez análise de viés, principalmente, direitinho, vai ficar muito bom e super legal a sua discussão das limitações do seu estudo. Todo estudo tem vieses, todo estudo tem limitações. E se você fez uma boa análise do risco de viés e fez funnel plots, fez a sua avaliação dos vieses, você chega nessa parte da limitação e, por incrível que pareça, a sua autocrítica ali é um ponto super valorizado, né? Você vai ressaltar, falar, olha, eu tenho, por exemplo, eu fiz uma análise aqui de um desfecho secundário, mas eu achei que, olha, a qualidade metodológica dos estudos primários para esse desfecho secundário é muito ruim. Eu apresentei aqui o resultado, mas eu queria que isso fosse interpretado mais como um levantamento de hipóteses e que isso pode não corresponder à realidade. Na hora que você faz isso, você também, o revisor que está lendo a sua revisão sistemática ali, você sobe no conceito desse revisor, porque você conseguiu, mais do que achar os resultados, criticar os seus próprios resultados e entender em que contexto eles se encaixam. Descrever aí as fontes de financiamento, que para a gente que faz pesquisa no Brasil aqui são poucas e pequenas, né? Mas é sempre bom descrever. No final aqui, agora a gente chegou ao final do panorama geral, né, da revisão, da meta-análise. Eu vou agora dar dicas práticas, recursos interessantes para quem está começando e para quem não está começando mais também, se não conhece, é bem legal conhecer. São coisas que me ajudaram bastante, acho que podem ajudar vocês também. O primeiro é essa lista de vídeos da própria biblioteca do NCBI sobre o PubMed. São os caras que gerem o PubMed, fizeram vários vídeos pequenininhos sobre as ferramentas do PubMed e ele te ensina a pesquisar melhor no PubMed. É bem legal, às vezes tem várias coisas que a gente não usa porque não conhece. Então é legal de ver esses videozinhos. Isso aqui é a Bíblia, esse primeiro de cima, a Bíblia da revisão sistemática e meta-análise. Especificamente falando de medicina, todo mundo já deve ter ouvido falar da Cochrane, né? É uma máquina de fazer revisões, meta-análise de altíssima qualidade. E eles têm esse handbook, que você pode comprar o livro físico mesmo, né? Ou você pode, nesse site, obter gratuitamente os capítulos dele. Você não consegue baixar o livro inteiro, você consegue baixar cada capítulo, que na prática dá no mesmo, né? Super completo, bem atualizado, bem didático.
no fim das contas, tem tabelas de resumo do que você tem que colocar, assim, muito, muito bom mesmo. Então, para quem vai fazer, se você quer fazer um negócio de alta qualidade, vale a pena ler. É longo, mas você não precisa ler todos os capítulos, tem capítulos que são mais específicos, mas vale a pena ler. Para quem gosta aí e tem alguma familiaridade com programação, eu faço as meta-análises no R, né? Eu costumo trabalhar com R para as coisas da estatística, e esse livro aqui é bem legal. Também é gratuito online para você fazer meta-análise no R. Ele vai dando exemplos, são linhas de programação razoavelmente simples e um pouquinho intuitivas sobre meta-análise. Ele usa uns pacotes legais. Para quem tem uma familiaridade aí com programação, vale a pena. E esses aqui, aí são fundamentais, são muito úteis e mudam mesmo assim a qualidade do seu trabalho, do seu tempo, do seu aproveitamento aí como pesquisador fazendo revisão. Um é o Heavyman, né, que é uma ferramenta da Cochrane que você consegue ir organizando os artigos e as etapas da sua revisão. O Covidence também é mais ou menos assim, eu acho que é pago, não tenho certeza. E aqui embaixo você tem gerenciadores de referência que para qualquer trabalho são muito legais, mas especialmente para revisões que você costuma lidar com muitas referências e vai colocando coisas no meio. Se você não tiver cada númerozinho super escrito que você coloca ali, você vai ter um trabalhão de no final reorganizar tudo, colocar os números na ordem. Com certeza você vai perder coisas. E com o Mendeley ou o EndNote, você consegue fazer isso de uma forma super fácil, super simples. Criar pastas, às vezes você está fazendo a revisão junto com alguém, você cria uma pasta compartilhada para compartilhar as referências ali. O Mendeley é gratuito, é o que eu uso. O EndNote eu não conheço, é pago. Assim, eu sei que ele é muito bom, todo mundo fala que ele é muito bom, mas eu nunca usei porque ele é pago e o Mendeley é gratuito. Então a gente prefere. Bom, do que eu tinha para apresentar é isso, tá? Acho que foi uma coisa mais geral, algumas dicas práticas. Realmente, se vocês quiserem, ou dentro das perguntas, ou em outros momentos, conversar sobre coisas, destrinchar coisas mais específicas. Mas acho que assim, todo mundo consegue ir no handbook e pegar as referências e ir se aprofundando. O que é legal de ver, assim, algumas ideias que a gente vai tendo ao longo do tempo e com a prática e tomando negativa de revista e melhorando o artigo para a próxima revista, que é legal de passar para que vocês já aprendam como eu aprendi com a experiência do Nicolas, do professor. Não lembro, eu me lembro até hoje a primeira carta de resposta aos revisores que eu escrevi, que o professor Berval pegou e reescreveu para mim. Falou assim, João, aqui é assim que vocês respondem os revisores. Eu tinha feito uma coisa super simples e ele todo, thank you for your suggestions e não sei o quê. E aí eu aprendi, e é isso, né? A gente vai aprendendo um com o outro para não precisar cometer os mesmos erros e ter mais eficiência. Então, fico aí à disposição para as perguntas e para o que vocês quiserem. João, tem nem palavras aí para agradecer a sua disponibilidade de forma muito viva, autêntica e com detalhes, com a riqueza de detalhes muito interessante. Deixo a palavra franca aqui para o nosso time, mas já tem uma pergunta chegando aqui, João, que faz muito sentido na questão da organização. Um Michael Christian, eu vou fazer 3 perguntas ao mesmo tempo, mas dentro do mesmo contexto. Tá? Ele pergunta o seguinte, já dando início aí ao nosso debate. Quando meta-analisar dados de custo, por exemplo, que são colocados em moedas diferentes, dólar, euro, para avaliar um certo tratamento, por exemplo, posso apenas calcular tudo em dólar ou fica enviesado pela volatilidade do valor? Ou se tem alguma forma aí de condensar os dados? Eu acho que isso é interessante naquela discussão que você disse lá no início, da dificuldade de unificar dados. Um é ranking, outro é GOS, um é dólar, outro é euro. Acho que talvez você podendo citar um exemplo prático de como você poderia, como você fez nos seus casos, de como você unificou, acho que seria interessante essa resposta. Acho que é super válido, né? Essa parte
de economia e análise de custo-efetividade, análises econômicas, é uma área super legal para quem gosta de fazer revisão sistemática e meta-análise. É um campo bem específico, confesso que não tenho muita familiaridade. Até fiz um curso na Alemanha sobre economia da saúde, que eles faziam um monte disso, é super legal, mas nunca fiz. O que é interessante, e não só pensando em valores monetários, mas como o Michael falou, qualquer coisa que às vezes varia, ou conceitos que você pode não definir do mesmo jeito, é você se atentar para a questão da reprodutibilidade, né? Então, você vai escolher uma maneira de transformar um no outro, senão você não vai conseguir juntar os dados, né? Isso se aplica aí a moedas, a escalas, enfim. E você vai descrever aquilo com detalhes para o seu leitor entender o que você fez. No momento em que você descreveu, tá tudo certo, porque aí cada leitor vai analisar o seu artigo e vai tirar suas próprias conclusões, boas ou ruins. Às vezes, por exemplo, se você quer calcular, tá em dúvida, vai calcular de um jeito ou de outro, escolhe um, justifica, vê o que é mais usado aí na literatura e faz uma análise de sensibilidade calculando de outro jeito. Aí você mostra, olha, aqui se eu calcular de outro jeito, o meu resultado muda, ou então não, o meu resultado se mantém igual, então beleza, o resultado é robusto. Então, acho que não existe dificilmente vai existir uma maneira melhor, né, de se calcular, de fazer essas simplificações, que como o próprio nome diz, são simplificações, né, sempre vão ter arestas ali. O importante é ser reprodutível e o leitor entender o que você fez. A próxima pergunta que chegou aqui, João, que é muito interessante, é o seguinte, é sobre o Próspero. Muitas pessoas ficam na dúvida se isso é obrigatório ou não, fazer o cadastro para revisão sistemática, e sobre a questão da originalidade. Então, acho que isso vai casar essa pergunta, porque muitos alunos falam assim, vou escrever um tema, mas às vezes esse tema já está meio que esgotado na literatura. Então, talvez fique um pouco repetitivo e você vai reescrever algo já escrito, né? Então, como é que você vê essa questão do próspero e a originalidade? Ser original na ciência hoje é muito difícil, né? É muito, muito difícil. Até o professor Luiz Felipe, que é o chefe presidente da comissão de pós aqui da faculdade, chefe do programa MD-PhD, ele fala que não existem mais teses de doutorado, porque tese seria uma coisa que você propõe, uma coisa que você descobre, e hoje em dia você vai só colocando grãozinhos de areia ali, né, dentro do conhecimento. O Próspero ajuda na questão da originalidade, acho que mais do que a originalidade em si, porque a originalidade você vai pegar do que já tem publicado, né? Então você vai na sua pesquisa ali, estou pensando em fazer uma revisão sobre isso, não começa já fazendo. Você vai ler, vai pesquisar o que é que tem sobre isso, para não fazer alguma coisa e aí na hora que você escreveu, o revisor te responde, veja a referência tal de fulano que fez isso ano passado. E aí você gastou o seu tempo à toa, né? O que o Próspero é legal de fazer é que no Próspero você consegue ver quem já está fazendo as coisas e ainda não publicou, né? Então, às vezes, você tem um outro grupo em outro país que está fazendo uma coisa muito semelhante e já está em andamento há um tempo, você imagina que eles vão publicar daqui a pouco, e aí é aquela situação que dá mais raiva, né? Eu e o Nicolas, a gente passou por isso recentemente, eu não lembro qual foi o trabalho, mas que você me mandou e falou assim, olha, galera, a gente estava com tudo escrito, trabalho pronto, e aí fala, poxa, publicaram isso mês passado ali, um chinês, é sempre o chinês, né, que publica o negócio um mês antes de você. E aí no próximo você consegue ver, às vezes tem alguém fazendo e você toma aquela decisão, olha, aqui, esse cara tá fazendo isso há 6 meses, é melhor eu escolher um outro subtema. Então, não é obrigatório, né, eu não conheço pelo menos nenhuma revista que seja obrigatório, então, embora muitas peçam ativamente, se você registrou ou não, mas não costuma ser obrigatório, é um a mais, que vai dar mais credibilidade. Uma outra pergunta que vem chegando aqui, João, é o seguinte, às vezes focamos numa pergunta-alvo, temos os artigos, e como você lida nos seus artigos, por exemplo, com a diversidade de informação para plotar isso tudo numa tabela, o que é importante, como é que você faz esse julgamento na hora de escrever? É difícil isso, né? Às vezes você encontra...
na sua cabeça está muito clara a pergunta, e aí você vai começar a obter os artigos primários, e cada um fez a pergunta de um jeito levemente diferente, e você encontra coisas um pouquinho diversas, e você não sabe, vou juntar tudo, não vou juntar tudo, qual desses é mais importante, qual não é. Assim, se você está falando de desfecho primário, e você está muito na dúvida qual é mais importante, você pode colocar os dois, ou você pode fazer duas revisões, né? Às vezes você fala assim, olha, eu tava mirando nisso, mas eu comecei a achar outra coisa muito legal que esses trabalhos costumam colocar, ou que trabalhos parecidos costumam colocar. Avalia se cabe dentro da sua revisão, ou se você faz outra. Tanto para revisões quanto para ensaio clínico, né? É uma má prática científica você colocar muitos desfechos primários, né? Se você tem muitos desfechos primários, você não tem nenhum, na verdade. Você está atirando para todos os lados, né? Às vezes, se você tem coisas que são realmente muito importantes, você pode abrir uma nova frente de trabalho ou coloca aquilo como um desfecho secundário. De maneira geral, a gente sabe, né? Embora tudo tenha a sua parcela de valor, desfechos clínicos e principalmente falando de funcionalidade e qualidade de vida e aí trazendo mais para a neurologia, né, a questão da funcionalidade é muito importante, são muito valorizados, né? Então, não evita colocar como desfecho primário o que em inglês eles falam de surrogates, né, que seriam desfechos intermediários, na verdade. Para o paciente não importa o quanto está a PCR dele, importa se ele está se sentindo bem ou não, se ele tem sintoma ou não, se ele consegue fazer a atividade dele ou não. Então, na escolha do desfecho e do que você vai focar, sempre desfecho clínico e principalmente qualidade de vida e funcionalidade, que é o que importa para os pacientes, né? E a grande mensagem que você comentou, e que eu acho que isso é válido para os alunos, é transformar essa pergunta em algo que vai ter resolutibilidade na prática, ou que vai significar algo. Porque não adianta nada ter uma pergunta e essa pergunta está no vazio aí, em termos práticos, né? Então, esse tópico é muito importante. Sim. Vou passar a palavra agora para o Renan, que ele selecionou algumas perguntas também, uma série de alunos também. Renan, está com a palavra. Bom, primeiramente, queria parabenizar aí o João. Excelente apresentação, né? Trouxe aí, sucintamente, em 1 hora, um desses temas bastante requisitados na pesquisa médica, né? Meus parabéns novamente. E, adentrando as perguntas, João, eu trouxe aqui alguns questionamentos que eu julguei serem importantes. Tá. Nesse cenário de pandemia, né? Em que a pesquisa de campo ficou prejudicada na realidade de muitos, né, como a minha, por exemplo, as revisões sistemáticas apareceram como alternativas interessantes, né, e viáveis para a produção científica, para não ficarmos totalmente parados, inertes. Mas, na verdade, é uma modalidade de escrita científica, né, um desenho muito complexo, né, como a gente viu, e se você pudesse dar alguns conselhos a quem nos assiste aí, que imagino que tem bastante gente, pessoas que estão interessadas em começar a fazer revisões temáticas agora, o que você falaria? Olha, isso que você falou é bem legal, né? Uma coisa que frustra muita gente. Eu acho que eu cheguei a falar rapidamente no começo, mas que essa ideia de que a revisão sistemática é uma coisa que eu faço da minha casa com o meu computador, às vezes, então vai ser fácil. E é justamente isso que torna mais difícil, né? Porque quando a gente tem paciente, assim, dados originais, tal, qualquer coisa que você faz assim é aceito, né? Uma coisa que você está ali agregando. Revisão sistemática é quase um trabalho de advogado, assim, de você convencer o editor de que o que você fez está agregando alguma coisa para o conhecimento da humanidade, enfim, que o que você fez é importante, que tem uma aplicabilidade. Uma coisa que, aí, sendo bem direto e prático para quem está começando, pega uma coisa, comparação de intervenções, de 2 intervenções, de uma coisa bem específica, assim. Isso tem o seu valor, são coisas, o que eu estou querendo dizer assim, não adianta a gente que está começando querer
fazer meta-análise sobre infarto, sobre AVC, sobre, sabe, TCE, coisas assim, muito pesquisadas, porque tem muita gente que faz isso, tem pesquisadores que fazem isso full time, que é o trabalho, o salário, enfim. A gente tem que ir crescendo e dentro da habilidade, e acho que a melhor forma de fazer isso é comparação de 2 intervenções para condições clínicas um pouco menos prevalentes. Isso vai facilitar tanto o trabalho, né, de recuperação dos dados, você vai ler menos artigos primários, e também vai facilitar você entregar uma coisa que realmente consegue agregar ao conhecimento, né, porque tem mais probabilidade de ser uma coisa nova. Perfeito, viu? É uma dica para ser anotada, inclusive, aí quem está assistindo. Gostei muito. Aproveitando já essa temática, esse gancho. Como já conversamos aqui, é um tema complexo, né? Metodologicamente, estatisticamente. Então, como você aconselharia um aluno que quer começar a produzir agora, já com revisão sistemática? Você acha que existem alguns degraus antes dessa caminhada? Ou é uma boa opção começar já assim? Não, acho que dá para começar já com revisão, sim, com certeza. Isso é uma coisa comum, né? As pessoas fazerem isso, até dentro, por exemplo, de uma pós-graduação, você fazer uma revisão sistemática como um mestrado e depois partir para um artigo original como doutorado. Acho que dá para fazer artigos originais e revisões bem feitas, mal feitas, que dá muito trabalho, que dá pouco trabalho. O importante é fazer, e fazer esperando dar errado. Isso, a gente sabe disso, né? Eu e o Nicolas aí, quanto é a média de não que a gente recebe antes de publicar o nosso artigo? Sei lá, 4, 5, né? É natural, é isso. Se você esperar que a primeira vai dar certo e que vai dar certo na primeira revista e sem crítica, assim, aí que vai frustrar e não vai dar certo, né? Não tem jeito, só aprende fazendo. A gente, enquanto aluno, isso eu falo aqui francamente para vocês, eu aproveito da tranquilidade de que tudo que eu faço vai ser olhado por várias pessoas. Então, assim, não tem... Eu vejo muita gente com medo, às vezes, sabe? Fala assim, não, vou começar aqui, será que isso? Eu não sei fazer isso. Faz. Aí você vai fazer e vai mandar pro Nicolas, aí ele vai te dar o feedback. Aí depois de 3 feedbacks, a gente vai mandar pro professor, ele vai mandar o feedback. Depois disso, você vai mandar para a revista, vai ter 3 revisores que vão te dar o feedback. O editor, ou seja, a chance de você fazer uma besteira e aquilo sair na revista é mínima, assim. A gente, como aluno, tem esse benefício, né? A gente tem bons orientadores, pessoas que vão olhar o negócio com muito mais experiência, então, sem medo de errar, assim, vai fazendo, naturalmente vai ficando melhor. Você vai olhando para trás e vai falando, poxa, não é possível que eu fiz isso aqui, hoje eu sei mais, hoje eu faria diferente, isso faz parte, né? Fazer mesmo, meter a mão na massa que vai dar certo uma hora. Se expor, né? Viver e aprender. Sim, sim. Isso que antes de ir para a revista, a gente já faz umas 10 revisões prévias, né, João? Nossa, com certeza. Bom, aproveitando novamente esse gancho aí, outro ponto importante que eu acho é assim, as revisões sistemáticas, como estudos altamente bem feitos, quando bem feitos, né, eles têm o potencial de definir conduta, de impactar a realidade de muitas pessoas, né? E a gente, como aluno, quão longe a gente pode chegar escrevendo esse tipo de estudo? Existe alguma limitação? A comunidade vê com maus olhos, enfim, ou não? Ou isso é só um tabu? Olha, acho que não. Acho que é um... É difícil a gente fazer realmente uma coisa que vai mudar uma conduta assim, beira-leito na semana seguinte, né? E isso eu acho que isso não tem nada a ver com o fato de a gente ser aluno. Eu acho que isso tem a ver com, como eu falei, a estrutura de pesquisa, né? Nos Estados Unidos, na Europa, você tem pesquisadores que são, às vezes, especializados em revisão sistemática e meta-análise, faz aquilo
todos os dias, todas as semanas, é o trabalho deles. Então, essas meta-análises assim que você vê, sai no New England, sai no JAMA, muda a conduta, costuma vir desses grupos por uma questão natural, né? Mas nada impede que ela venha da gente. E essa questão de ser aluno, eu nunca, pelo menos assim, nunca me senti prejudicado por causa disso. No ano passado, como o professor e o Nicolas comentaram, eu parei, né, no meio do internato para fazer o programa, para fazer pesquisa, e fui publicando umas coisas, e no meio do caminho recebi convites para ser, inclusive, revisor da Neurosurgical Review, de outras revistas indexadas, e, cara, acho que se você está fazendo um bom trabalho, ele vai ser valorizado, independente de onde veio. Para a gente, que é aluno de medicina no Brasil, tem um fato interessante que a gente não tem título, né? Nos Estados Unidos, o estudante de medicina fez college antes, então quando você vê ali nos títulos das pessoas, eles costumam botar Bachelor of Science, né? Que é o título que eles saem do college. Aí às vezes fica engraçado, né? Você fica lá, fulano, MD, PhD, fulano, MD, PhD, fulano, MD, PhD, vírgula, fulano, MD, PhD, e aí você tá lá no meio sem título nenhum, mas isso faz parte, tá? Dentro de uma equipe, você tá ali com suporte, e isso não... O trabalho é avaliado, na maioria das vezes, pelo mérito dele em si mesmo, né? Não por quem tá escrevendo. Aliás, a maioria deveria ser cego, na prática nem sempre é, né? A gente recebe trabalho para revisar com frequência, assim, com o nome dos autores, mas na maioria das vezes acho que vai ser cego e não tem que ter medo não, vamos para cima. Você é um bom exemplo disso, né? Acho que sirva de inspiração aí para o pessoal que nos assiste, inclusive para mim. E para finalizar, Nicolas, acho que o nosso tempo já está apertando. Um tópico interessante para que quem quer fazer revisão sistemática acaba se empolgando, acha que, como você falou, por ser um trabalho feito em casa, né? Acho que rende menos preocupação, mas na verdade não é bem assim, né? E custa um tempo, é um tempo a ser investido. Por exemplo, na Cochrane, eles põem em média que a revisão seja escrita de 1 a 2 anos, né? Lógico, padrão Cochrane. Uhum. E aí, quanto tempo, em média, deve ser investido para que uma boa revisão sistemática saia da escrita? Olha, acho que tem dois checkpoints, né, no momento que você está escrevendo. Um é o momento em que você, dentro do seu grupo, com seu orientador, acabou a revisão, e o outro é o momento em que aquilo é aceito, né? As coisas entre esses dois pontos não dependem de você, e aí é muito variável. Eu acho que quanto melhor o seu trabalho, mais tempo costuma demorar, porque um trabalho bom vai para uma revista boa, a gente já teve trabalho que voltou da Neurosurgical Review com 8 revisores diferentes, 8 comentários, e aí você responde todo mundo, réplica, tréplica, enfim. Esse ponto eu acho que não é um ponto que a gente deva se preocupar, mas é um ponto para levar em consideração dentro da sua expectativa de resultados, né? Levar isso, se você está fazendo para uma revista normal, assim, um fator de impacto, sei lá, esperar uns 6 meses, 8, 9 meses de produção editorial e de você ir mandando para as revistas, recebendo não, respondendo revisores, enfim. Da parte de você fazer mesmo, aí depende do tamanho da bronca que você comprou, né? Uma revisão que nem eu falei, com uma pergunta fechada, com um tema não mainstream, assim, não uma doença muito prevalente, muito pesquisada, com 2 intervençõezinhas, cara, acho extremamente factível ser feito em 3 a 6 meses, assim. Se você realmente se dedicar e, que nem eu falei, não tiver medo, assim, vai fazendo, em 3 a 6 meses eu acho que dá para acabar. Agora é aquilo, né? Até o Nicolas, acho que uma vez mandou um gifzinho, assim, do Leonardo DiCaprio naquele filme O Regresso, que ele atravessa o Ártico, assim, inteiro, e aí ele sai jovem, lavado, tomado banho e chega todo acabado. É isso, né? Você manda no dia 1 para a revista e 1 ano depois
suado, cansado, não aguenta mais, nem lembra mais o que você escreveu naquele trabalho, você vai ser aceito e é isso mesmo, faz parte. É chegar em um momento em que a roda está andando, né? Então você está tendo aceito o trabalho de 6 meses atrás, já enviou um há 3 meses, está enviando outro agora, e aí a roda vai andando e você consegue ter uma produtividade razoável. Mas não demora para engrenar, demora, sim. Os gifts, João, é só para dar aquela incentivada na hora que já está lá embaixo, entusiasmo. Mas nós já estamos caminhando aqui para os 5 minutos finais, João, e tem 2 perguntas, acredito que é importante, porque muitos daqui que estão nos escutando querem começar, mas não querem aí se arriscar na revisão sistemática, mas ficam aí na revisão integrativa e narrativa, tá? Queria ver um pouco mais aí detalhado da sua opinião sobre esses 2 tipos, categorizando os níveis de revisão, vamos dizer assim, para que as pessoas possam ficar mais claras, e esse cuidado de realmente uma revisão que foi feita há 2, 3 anos, está repetindo esse mesmo conteúdo. Então, mais ou menos, como é que é a sua opinião sobre os 2? E depois eu vou para a última pergunta aí, que também é muito importante, que inclusive está no nosso chat. Não, beleza. Sobre revisões narrativas, né? Então, como a gente comentou, a revisão sistemática carrega um aspecto essencial da medicina baseada em evidências, que é a reprodutibilidade, né? Você conseguir, a partir do que você leu, reproduzir o que o pesquisador fez e encontrar, em tese, o mesmo resultado. A revisão narrativa é uma revisão, revisão no sentido puro da palavra, assim, você escrevendo, óbvio, baseado em fontes, você pesquisou, você tem referências, mas você não tem um processo reprodutivo, você está colocando ali, de uma forma ou de outra, o que você acha mais importante. Nem, como eu falei, não tem revisões narrativas excelentes, tem revisões temáticas ruins, mas, de uma forma geral, no nosso nível, é difícil, assim, se fazer uma revisão narrativa e emplacar numa revista de boa qualidade. Porque a revisão, primeiro por um fato meritocrático mesmo, a gente tem pouco conhecimento ainda sobre as coisas, né? Poxa, tá aí iniciando a carreira, tá na faculdade, não sabe nem direito o que quer ainda da vida. Então é natural que a gente não tenha dentro da nossa cabeça aquele entendimento associativo, arraigado do conteúdo para você conseguir passar aquilo da forma mais legal. E por outro lado, do ponto de vista da revista também, né? Se você tem ali um pesquisador pouco conhecido, escrevendo uma revisão narrativa, é um trabalho que não vai ser muito citado, né? Então não vai ter muita atração por parte dos editores. Nada impede que você faça, e às vezes você encontra temas que são, eu acho, mais apropriados para revisões narrativas. Então eu vi uma vez coisas sobre impressão do paciente, coisas sobre mais subjetivas, aspectos de pesquisa que tem pontos psicológicos, coisas que não são talvez tão naturais dentro de uma revisão sistemática ou de uma meta-análise. Aí eu acho que vale a pena. Agora, fazer uma revisão narrativa por fazer, assim, por querer fazer, ao invés de uma revisão sistemática, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado e que tem boa chance de não dar certo. O que eu falo muito com meus alunos é dar uma pesquisada antes, ver o que já tem publicado, como é que se inspira para isso, até mesmo para ver as palavras-chave de como buscar aí nas redes, né? Bom, João, como finalização, o Murilo Chaves coloca aqui no nosso chat, e aí eu pego o gancho para a última pergunta. Ele pergunta o seguinte: João, como era a produção científica de você durante a época da faculdade? Tem algum conselho para a produção nesse momento? E excelente aula, ele agradece. E aí eu pego um gancho na minha pergunta, João, a respeito da sua rotina, como é que você conciliava na Faculdade de Medicina da USP a sua parte prática, a sua parte teórica, e com elevado nível de publicação. Como é que você se encorajou, por exemplo, receber um não de uma revista, ou revisores bastante catedráticos, que fazem bastante pergunta, para não desistir? Em que você se inspirava? Em que você falava assim, não, poxa, eu tenho que continuar nesse ritmo? Eu acho que isso fecha essa pergunta aí do Murilo, para a gente finalizar o nosso tema de hoje. Muito legal, obrigado ao Murilo aí pela pergunta, pelo elogio também. A gente, eu e o Renan aqui, né, na faculdade, tem várias peculiaridades, né, sobre a nossa produção científica. Já tinha alguma atividade científica razoável antes, publicação,
mas tive o grande privilégio de poder parar um ano entre o quinto e sexto ano da faculdade para me dedicar só à pesquisa. Foi muito bom para mim eu ficar 100% focado naquilo, para poder realmente entender e estudar fundamentos das coisas e conseguir ter uma base mais sólida. Durante a faculdade em si, né, e agora no sexto ano, estou um pouco mais focado na prova de residência, mas a gente ainda continua fazendo algumas coisas. Acho que o ponto-chave, e isso eu fico vendo muitos amigos, muitos colegas que fazem iniciação científica, o ponto-chave é realmente o encontro de uma equipe e de orientadores, mentores bons. Assim, para quem está na faculdade, essa é a chave muito mais, eu acho, do que o conteúdo em si. Eu fiz 3 anos de iniciação científica com Bolsa FAPESP na nefrologia. Se me obrigassem a ser nefrologista, acho lindo, mas se me obrigassem a ser nefrologista, eu ia virar advogado, assim, não tenho a menor condição. Mas era ótimo. A minha orientadora era excelente, era uma pessoa super envolvida, super científica e que tinha total disponibilidade de me ensinar, de me ajudar nas coisas. E não tem jeito, do mesmo jeito que eu falei, beleza, vamos meter as caras e ir fazendo sem medo de errar. Isso só funciona se você tiver do outro lado uma contrapartida de um mentor, de um orientador que te dá o feedback, te dá o suporte, né? Então, esse é o ponto que eu vejo chave e eu diria responsável pela maior parte dos sucessos e fracassos de pesquisa durante a faculdade. Você encontrar um grupo bom que te apoia, que se complementa, né? Então, às vezes tem um que é melhor na escrita, um outro que é melhor na matemática, um outro que é melhor nas cartas, cover letter, escreve, convence revisor, enfim. Você ter várias pessoas trabalhando e se ajudando, acho que é o que mais vai te ajudar no momento da faculdade. Até dar uma chorada pro revisor pagar um descontinho na revista paga, né? É isso aí. Até isso tem que ter uma habilidade. Isso faz parte. João, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade do seu tempo, que está na corrida aí para as provas de residência. Obrigado, Renan. Obrigado, Amanda. Obrigado, principalmente, professor Berval, pela idealização da aula e a nossa organização. Obrigado a todos os ligantes que aqui participaram com pergunta, as ligas que fizeram aqui presentes. E caso queiram divulgar a sua liga, faça um vídeo comentando nossa apresentação de hoje e aí marque o Instagram da SBN e aí nós podemos aí divulgar a sua liga e vocês comentarem um pouquinho sobre o que acharam da nossa aula. Pessoal, em breve divulgaremos os nossos próximos eventos. Traga sempre a sua liga e aquela faculdade que ainda não tem a liga, nós sempre incentivamos para fazer um cadastro e estar junto conosco. Deixo aqui meu muito obrigado e já encerro o nosso evento. Muito obrigado.